Olá, nono ano, como estão? Todos bem? Bom, vamos começar mais uma videoaula. Hoje nós falaremos sobre período composto por subordinação ou as famosas orações subordinadas substantivas. E também nós falaremos sobre os pronomes demonstrativos. E os pronomes demonstrativos relacionados ao espaço, ao tempo e à coesão textual. Beleza? Bora lá então? Então vamos. Todos juntos. Começamos. Então, olha só. Orações subordinadas substantivas. O que são, professor, as orações subordinadas substantivas? Então, as orações são as frases, né? Substantivas a gente já sabe o porquê. E subordinadas é porque elas têm uma relação de subordinação. Então, o que são as orações subordinadas substantivas? Elas podem também estar desenvolvidas, essas orações subordinadas, elas podem estar desenvolvidas ou reduzidas. Quando essas orações subordinadas substantivas elas são desenvolvidas, elas são iniciadas por conjunções integrantes, pronomes interrogativos e advérbios interrogativos. Nas conjunções integrantes, quando elas têm esse início, né, são iniciadas pelas conjunções integrantes, as marcas que nós temos é das palavras que e se. Quer um exemplo? Então, olha só. Pensei que ele viesse. Pensei que ele viesse. É uma oração subordinada substantiva e eu sei porque ela tem uma conjunção integrante também, tá? Pensei que ele viesse. A outra é veja se as luzes estão apagadas. Veja se as luzes estão apagadas. Nós temos também as que têm os pronomes interrogativos, que é que, quem, qual e quanto. Olha só o exemplo que nós temos aí dos pronomes interrogativos, das orações subordinadas, né? Substantivas. Que horas foi dormir? Que horas foi dormir? A outra frase. Quem são aquelas pessoas? Quem são aquelas pessoas? E nós temos também as orações subordinadas substantivas, que elas podem ser iniciadas por advérbios interrogativos, né? Então, nós falamos que elas podem ser iniciadas pelas conjunções integrantes, pelos pronomes interrogativos e pelos advérbios interrogativos, que são quais? As palavrinhas quando, como, onde, por quê. Olha a frase. Quando vai voltar? Quando vai voltar? A outra é como chegou em casa? Como chegou em casa? Beleza? Tranquilo, né? Então, mais uma vez, as orações subordinadas substantivas, tá? Elas podem estar desenvolvidas ou reduzidas. Quando elas são desenvolvidas, são iniciadas por conjunções integrantes, que é o que e o se, ou elas podem estar iniciadas por pronomes interrogativos, que são que, quem, qual, quanto, ou elas podem ser iniciadas por advérbios interrogativos, quando, como, onde e por quê. Beleza? Tranquilo? Então agora nós partiremos para os pronomes demonstrativos. Desde lá do sexto ano, nós começamos a falar dos pronomes, né? Nós chegamos até a dar algumas pinceladas com os pronomes sexto ano, sétimo, oitavo, né? Os pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes
demonstrativos, os pronomes possessivos, os pronomes de tratamento, tá? E aí agora a gente volta novamente com a questão dos pronomes demonstrativos. Mas os pronomes demonstrativos, aqui com uma explicação um pouco mais abrangente, eles falam que os pronomes demonstrativos servem para marcar espaço, tempo e coesão textual. Então, os pronomes demonstrativos, nesse estudo de agora, assim, desde sempre, né? Mas aprofundando um pouco mais, eles servem para marcar espaço, tempo e coesão textual. Vamos lá em relação a espaço? Bom, em relação a espaço, aqui fala, a quem fala e a quem ouve. Então, nós temos os pronomes demonstrativos. Esse, essa, isso, né? Em relação à segunda pessoa, próximo. Este, esta, isto, em relação à primeira pessoa, que está próximo. E aquele, aquela, aquilo, em relação à terceira pessoa. Então, essa é a questão do espaço. E agora nós falaremos em questão do tempo. Esse, em questão de tempo, né? O tempo ali no texto. Esse, essa, isso, passado. Beleza? E no futuro próximo? No passado próximo foi esse, essa, isso, que eu pego como uma retomada. Lembra que eu já expliquei para vocês isso em redação? Esse eu uso para retomar algo que eu já disse. E para um futuro próximo, eu uso neste, nesta e nisto. Beleza? E eu tenho também, em um espaço, né, temporal, na questão de tempo, temporal, aquele, aquela, aquilo, se referindo a algo distante, remoto, né? Naquele, naquela, naquilo, em questão de tempo. Como assim, professor? Naquele, naquela e naquilo. Lembra quando a gente está lendo algum livro, a Bíblia, um livro de história, ou um outro livro que ele nos remete a alguma coisa do passado? E diz assim, ó, naquele tempo, naquela época, não é uma coisa temporal? Naquele tempo dos bárbaros, naquele tempo em que Jesus andava com os 12 discípulos, eu não estou fazendo uma demonstração do tempo, daquele tempo. Então, naquele tempo, naquela época, naquele século, entendeu? Então, só recapitulando, os pronomes demonstrativos servem para marcar espaço em relação a quem fala e a quem ouve, em relação a tempo, né? E em relação à coesão. A coesão, ela também entra ali no meu tempo, tá? Bom, e eu também tenho na questão da coesão do meu pronome demonstrativo uma palavrinha, eu acho que eu já falei com vocês, é uma palavrinha chamada anáfora e catáfora. Acho que vocês vão lembrar disso. Professor, o que seria anáfora e o que seria catáfora? Quando eu estou escrevendo um texto, quando eu estou escrevendo uma redação, e eu vou usar esses pronomes, esse, essa, isso, para retomar algo que eu já disse, algo já dito, eu tenho o nome de anáfora. Então, anáfora é algo que eu retomo. A catáfora é algo que eu vou projetar. Então, anáfora é algo que eu retomo, algo que eu já disse, e catáfora ainda é uma coisa que eu vou projetar. E aí, no caso, se é algo que eu for, né, projetar,
eu vou usar o este, o esta e o isso. E o isto, desculpa. Este, esta, isto, que é algo que eu vou projetar. Catáfora, eu ainda vou catar. Anáfora é algo que eu vou retomar. Algo que eu já havia dito. Algo que eu já disse. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, vocês sabem os canais que podem entrar em contato comigo, ou entrar em contato com a escola, e por meio da escola, entre em contato comigo também, tá? O importante é que vocês dêem uma lida, dêem uma analisada na videoaula, assistam quantas vezes forem necessárias. Se inscreva lá para que e ative o sino para que quando cair para lá a gente já postar, eu já postar para vocês ou a escola já postar, vocês já recebem a notificação. Eu vou mandar os exercícios para vocês, as páginas, tá? Para que vocês e nós continuemos a usar o livro que foi compro. E qualquer dúvida, estou aí, tá? Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei qual horário que você vai ver esse vídeo. E qualquer coisa, estou aqui. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus.